Olá, esta é mais uma videoaula do canal Matemática Sem Receio, o canal para quem quer ou precisa retomar seus estudos em matemática. Nesta aula abordaremos os ângulos em radianos. Vamos lá? Para entender a medida de um ângulo em radianos, é preciso imaginá-lo como um ângulo central de uma circunferência. Ele determinará nesta circunferência um comprimento de arco que será um pedaço do perímetro de toda a circunferência. Usaremos aqui a letra L cursiva para representar o comprimento deste arco. R é o raio da circunferência. A medida de um ângulo em radianos será a razão L sobre R, ou seja, indicará o número de vezes que o raio da circunferência caberá no arco que este ângulo determina nesta circunferência. O tamanho da circunferência é irrelevante, pois todas elas são semelhantes entre si. Poderemos usar uma circunferência com raio maior ou menor. O ângulo determinará em cada circunferência o seu respectivo comprimento de arco. E ao montarmos a razão entre cada arco e o seu respectivo raio, todas elas serão iguais, indicando a medida deste ângulo em radianos. A título de curiosidade, vamos observar como seria medir este ângulo em graus e em radianos. Medir qualquer coisa é comparar a coisa a ser medida com um certo padrão. O que mediremos será o arco dessa circunferência. Quando usamos o grau, o padrão será 1/360 do perímetro dessa circunferência, o que corresponde a um arco de 1 grau. Usaremos um transferidor, colocando o seu centro sobre o centro dessa circunferência. Note que a borda desse transferidor não necessariamente ficará sobre a circunferência, mas certamente sobre uma circunferência concêntrica a esta. Vemos que esse ângulo vale um pouco mais de 80 graus, por volta de 86 graus. Agora, se formos medir em radianos, o padrão será o raio dessa circunferência. Imagine encurvar este raio colocando-o sobre o arco. Vemos que ele caberá uma vez e mais uma meia vez. Podemos dizer que o ângulo vale por volta de 86 graus ou aproximadamente 1,5 radianos. RAD é a abreviatura de radianos. Talvez você sinta um certo estranhamento. Encurvar o raio sobre o arco parece uma ideia muito estranha. Na verdade, por termos um transferidor, medir em graus é um fazer com as mãos, mas medir um ângulo em radianos é fazer com a cabeça. É fazer um cálculo. Vamos fazer esta mesma comparação com um ângulo mais familiar, que seria o ângulo da meia volta. Se usarmos um transferidor, em graus chegaremos que este ângulo vale exatamente 180 graus, que é o ângulo da meia volta. Em radianos, pegaríamos este raio e vemos que ele caberia 1, 2, 3 vezes e mais um pouco. Mais precisamente, π vezes. A própria definição do número π é o número de vezes que o raio caberá na meia circunferência ou que o diâmetro caberá na circunferência inteira. Ao fazer a razão L sobre R, como L vale π vezes R, cancelando os R's, chegaremos que esse ângulo vale π radianos, ou seja, o ângulo de 180 graus equivale a π radianos. A partir disso, faremos outras traduções. Como 360 graus é o dobro de 180 graus, em radianos ele será o dobro de π. Portanto, 360 graus equivale a 2π radianos. 90 graus é a metade de 180, em radianos seria a metade de π, π sobre 2 radianos. Da mesma forma, como 60 graus é a terça parte de 180, em radianos seria a terça parte de π, ou seja, π sobre 3 rades. 45 graus seria igual a π sobre 4 radianos, e 30 graus seriam π sobre 6 rades. Para o ângulo de 120 graus, como ele é o dobro de 60 graus, basta dobrar π sobre 3, obtendo 2π sobre 3 radianos. Mas como faríamos, por exemplo, para traduzir 17 graus em radianos?
Ora, podemos usar a equivalência que 180 graus equivale a π radianos, 17 graus equivale a x radianos. Esses valores são proporcionais. Desenvolvendo esta proporção, podemos dizer que 17 vezes π seria igual a 180 vezes x. Isolando x, chegaremos que 17 graus seria 17π sobre 180 rads. Observe que poderíamos escrever também 17 vezes π sobre 180 rads. De modo geral, para traduzir qualquer medida que esteja em graus para radianos, basta multiplicá-la por π e em seguida dividir por 180. Podemos agora checar um resultado anterior. 86 graus é aproximadamente 1,5 rads. Se pegarmos a medida em graus e multiplicarmos por π e dividirmos por 180, aquilo que estava em graus se transformará em radianos. Portanto, 86 vezes π e dividido por 180, usando π como aproximadamente 3,14, confirmaremos que 86 graus é aproximadamente 1,5 radianos. Se, para traduzir de graus para radianos, basta pegar a medida em graus e multiplicar por π e dividir por 180, para fazer a conversão inversa, basta pegar a medida que está em radianos e multiplicar por 180 e em seguida dividir por π. A título de exemplo, vamos pegar esta medida que está em radianos, 3π sobre 10 rads. Para converter em graus, basta multiplicar por 180 e em seguida dividir por π. Cancelando os π's e fazendo os cálculos, chegaremos que este ângulo é igual a 54 graus. Mas temos um atalho. Podemos simplesmente trocar o símbolo π por 180 e chegaremos mais rapidamente na medida em graus. Observe que este procedimento seria válido nas traduções que fizemos há pouco. Por exemplo, para o ângulo de π sobre 3 rads, se substituirmos π por 180, chegaremos em 180 dividido por 3, que seria o ângulo de 60 graus. Mas atenção, nem toda medida em radianos terá o símbolo π, como por exemplo o ângulo de 1 radiano. Este ângulo é bastante próximo de um ângulo muito conhecido. Fazendo um triângulo equilátero com o raio de uma circunferência, teremos o ângulo central de 60 graus. E o ângulo de 1 radiano é aquele que definiria um arco do mesmo tamanho que um raio, parecendo ser um pouco menor que 60 graus. Usando o nosso procedimento de tradução, basta pegar o número 1, multiplicá-lo por 180 e em seguida dividi-lo por π. Fazendo os cálculos, chegaremos que 1 radianos é aproximadamente 57 graus. A solução de determinados problemas será mais ágil se a medida de ângulos estiver em radianos. Neste problema, temos uma estrada e uma curva começando no ponto A e terminando no ponto B. Essa curva é um arco de circunferência de 60 graus, o raio dessa curva é de 30 metros. Para calcular o comprimento desta curva e pensando em graus, precisaremos olhar para a circunferência inteira. E como 60 graus é a sexta parte da volta inteira, o comprimento dessa curva seria a sexta parte do perímetro da circunferência. O perímetro é 2π vezes r, ou seja, 2π vezes 30, que daria 60π metros. Consequentemente, o comprimento dessa curva, ou seja, o comprimento do arco AB, seria a sexta parte de 60π, 10π metros, ou aproximadamente 31,4 metros. Agora, se os dados estivessem em radianos, em vez de 60 graus estivéssemos com π sobre 3 rads, lembrando que a medida em rads expressa a razão L sobre R, e, portanto, o comprimento do arco seria a medida do ângulo em radianos vezes o raio, o comprimento desta curva seria alfa vezes R, ou seja, π sobre 3 vezes 30, chegando aos 31,4 metros aproximadamente. Em uma planilha Excel, os ângulos são originalmente concebidos em radianos.
Por exemplo, o cosseno de 60 sabemos que é meio. Vou pegar aqui o cosseno de 60 graus. Escreveremos igual cos e pegaremos o cosseno do valor que está escrito na célula C4. Ele deveria dar o valor conhecido meio, mas ele fornece o valor do cosseno de 60 radianos. Para obter o valor esperado, precisaremos converter de radianos para graus. Podemos multiplicar por π e dividir por 180. O número π no Excel pode ser obtido com muita precisão se escrevermos simplesmente assim. Ele é um cálculo. Escrevemos um igual, escrevemos π, abre parênteses, fecha parênteses, apertamos o igual. Aqui será o número π com toda a precisão que a planilha Excel consegue, com quantas casas vocês quiserem. Aqui estou aumentando o número de casas, posso diminuir, aumentar. Então vou traduzir este ângulo que está em graus para radianos. Como é um cálculo, eu vou pôr um igual, então seria 60 vezes, o π, escreve a letra PI, abre parênteses, fecha parênteses e divide por 180. Quando der um Enter, este ângulo agora virou o π sobre 3 radianos e o cosseno dele é exatamente meio. A planilha Excel, como muitas das calculadoras do mundo técnico-científico, prefere trabalhar com os ângulos em radianos. Esta preferência nos valores em radianos se deve pela possibilidade de usar a trigonometria para além da geometria. Neste gráfico temos aqui a curva dos cossenos, exibindo valores de cossenos de 0 a 360 graus. Alguns valores notáveis, por exemplo, o cosseno de 180 graus, valendo -1, e muitos outros. Se no eixo horizontal os valores estivessem em radianos, o gráfico seria praticamente o mesmo. Mas em radianos será mais natural darmos o passo seguinte, que é pensar em cossenos de valores quaisquer, podendo ser valores negativos ou maiores que 2π. E ele ainda forneceria o cosseno de π ou de 2π, por exemplo. Mas aqui poderemos pegar cossenos de qualquer valor, cossenos de números. Gráficos desse tipo serão muito úteis para estudar fenômenos cujos dados se comportam de forma periódica, mas isso é um assunto para uma outra videoaula. Se achou útil esta videoaula, deixe o seu like. E você também poderá assistir outras videoaulas relacionadas a este tema e a outros temas também.